Certo. Então, dando Mas eu acho que gravou um pouco, porque eu lembro de ter visto assim. Tá bom? Mas vamos lá. Então, dando continuidade à nossa Gemara, ela está se tratando sobre... Nós falamos o livre-arbítrio e o determinismo. Então, nós iremos iniciar agora pela Gemara. Nos diz a Gemara, Amar Rabi Chama, Berabi Hanina, Ilmalei shalosh mikrot halalu nitmotetu ragleihem shel sonei Israel. Se não fosse por estes 3 versículos, o povo judeu, como a gente fala, já era. Nitmotetu, a gente não teria chão. O povo judeu ficaria sem chão. Traduzindo literalmente, os pés dos judeus iriam tremer, mas como mais do que tremer, eles iriam cair, como se fala, uma palavra específica para litmutet, titubear, iriam cambalear, certo? Então, cambalear, certo? Tudo certo. Nós iríamos cair, o povo judeu iria cair e iríamos cambalear, certo? Enfim, a gente iria acabar não tendo mais a capacidade de ficar, né? Enfim, de ficar de pé, os pés iriam cair, os pés iriam cambalear, iriam cair, iriam tremer e cair. E por que isso? Porque se fosse só a nossa culpa, se fosse a nossa culpa que nós pecamos, que nós fizemos o pecado 100% responsabilidade nossa, então aí realmente não haveria nenhuma brecha, né? nenhuma escapatória, nenhuma saída para o nosso pecado, então não haveria possibilidade, enfim, né, de chuvá, arrependimento, alguma possibilidade, enfim, porque foi a nossa culpa, então a gente não teria chão, a gente cambalearia e cairia, nossos pés, enfim. Só que já que quem é culpado também, Hashem também é culpado, o Criador ele também tem uma certa culpa, como nós iremos ver agora nos 3 versículos. Os 3 versículos que a Gemara irá dizer a seguir, então significa que o quê? Significa que na realidade Deus também tem responsabilidade. Se Deus também tem responsabilidade, então essa é a nossa brecha, essa é a nossa saída, escapatória, que enfim, não é, a gente pode, enfim, não é, a gente não é 100% culpado, por isso a gente tem alguma possibilidade, vamos falar assim, apesar de encararmos, enfim, de ter uma certa cara de pau, vamos chamar assim, de ir falar com Deus, de ir pedir perdão, de poder falar, de poder cobrar mais uma chance. Por quê? Porque ele também tem uma certa responsabilidade, não é toda nossa. Se fosse toda nossa, aí a gente não teria cara para poder, enfim, pedir uma segunda chance, uma outra oportunidade. Só que, enfim, a gente perdeu totalmente qualquer tipo de credibilidade, enfim, não tem mais a possibilidade de a gente agora voltar atrás, ou enfim, mudar de conduta. Mas agora que aquilo lá não foi 100% nosso, então a gente pode falar, olha, enfim, a gente também tem uma certa responsabilidade, isso nos dá então uma chance, nos dá, enfim, a força, né, para poder, enfim, voltar e fazer techuvá. Já que a gente sabe, enfim, que não fomos só nós, na verdade a Hashem também teve parte no pecado. E aí, como nós explicamos, enfim, explicamos que essa ideia do determinismo, por quê? Porque essa ideia do determinismo, enfim, a gente elaboramos um pouco essa ideia, que na realidade tudo que o ser humano ele faz por algum motivo, ele faz por alguma coisa mais profunda que ele tem dentro dele. Quanto as nossas decisões elas são nossas e não do nosso emocional. Então nós concordamos que o nosso emocional, que o nosso sentimento, não fomos nós que optamos por estes sentimentos. Os sentimentos que Hashem colocou e plantou dentro de nós. O que nós simplesmente fazemos é seguir estes sentimentos. A gente segue os sentimentos que Hashem plantou, que Hashem ele colocou dentro do nosso coração. Mas não que teria algo que a gente, que viria da nossa
literalmente, né, que a gente fosse uma decisão livre, vamos chamar assim. Percebe que qualquer decisão que nós tomamos, na verdade, é porque já tem algo por trás que está levando para que a gente tome aquela decisão. Algo muito profundo, mas na verdade, ao mesmo tempo, de acordo com, enfim, com os livros, certos livros, algo simples. A gente trouxe do Mea Shiloh, da Rabbi Hizdai Kreshkash. Será que você está tendo eu estou tomando uma decisão? Será que essa decisão está sendo minha? Enfim, essa decisão é eu que estou tomando? Ou será que eu estou tomando ela porque meu entendimento chegou nessa conclusão? E como eu cheguei nessa conclusão, não sou eu que decido, porque é baseado numa coisa que ela já é pré-determinada. Todo esse tipo de razão, de raciocínio. Eu tenho um tipo de raciocínio, então quem criou esse tipo de raciocínio? Quem criou esse tipo de visão dentro de mim? Eu só, na verdade, estou fazendo com que aquilo lá se desenvolva, só estou externalizando isso, só estou manifestando. Enfim, manifestando esse tipo de pensamento que eu já tenho dentro de mim. Então, de acordo com isso, seria, de uma certa maneira, muito simples e muito óbvio dizer que não existe o livre-arbítrio. Porque nenhuma decisão ela é do nada. O que seria o livre-arbítrio? Eu que escolhi, do nada. Se eu já estou fazendo algo porque é do meu instinto, porque é do meu pensamento, tudo isso, na verdade, já tem uma base anterior que não é minha. Já tem uma experiência. Se eu estou tomando uma decisão por causa das experiências que eu tive, por exemplo, e que minha cabeça acabou sendo formada de uma tal maneira, ou enfim, de acordo com as experiências que eu tive na minha vida, eu agora tenho uma formação, isso é 100% algo que foi determinado pelo externo, enfim, que foi determinado, na verdade, por outras circunstâncias. E se eu tivesse simplesmente passado por uma outra situação, eu teria um pensamento diferente, teria meu pensamento iria ser diferente. Então eu iria tomar outra decisão. Em outras palavras, porque eu tenho uma decisão e o outro de você tem uma outra decisão? Porque as cabeças, elas estão sendo não é que o livre-arbítrio aqui está sendo, se fosse só uma questão de livre-arbítrio, até não faria nem tanto sentido cada um seguir de uma maneira tão diferente, por assim dizer. Enfim, o fato de cada um ter o fato de que uma pessoa, ela tomou uma decisão e essa outra pessoa tomou uma outra decisão, é simplesmente porque a forma como o raciocínio delas pensa foi formado diferente. A forma, na realidade, como cada uma teve o raciocínio, a emoção, enfim, aquilo que está por trás da tomada de decisão da pessoa, foi diferente com relação a cada um. Isso, enfim, isso é trazido com relação enfim, eu tenho uma ideia que em relação aos meninos de uma escola, os meninos de uma escola religiosa. Então, um decidiu seguir Torah Mitzvot e outro decidiu sair de Torah Mitzvot. É um pensamento delicado, né? Enfim, é um pensamento delicado, mas ele não deixa de ser profundo e simples ao mesmo tempo, de acordo com essa visão. A gente pode, obviamente, debater, discutir, mas é uma visão interessante em que, será que realmente cada um teve livre-arbítrio para decidir? Foi uma decisão da pessoa, ou foi um decidiu, eu quero continuar no judaísmo, o outro falou, não quero continuar no judaísmo, quero sair? Ou será na realidade que simplesmente cada um teve uma experiência diferente, cada um teve alguma coisa diferente que fez com que ele tomasse uma certa decisão? Não é que os dois estiveram numa mesma situação e os dois estavam na mesma situação e um falou eu quero o judaísmo, o outro falou não quero o judaísmo. Como se fosse que os dois estavam na mesma 50%, 50% e um foi lá e escolheu sim, o outro foi lá e escolheu não. Será que isso aqui seria uma forma correta de pensar? Que cada um escolha. Eles escolheram pelo livre-arbítrio? Isso seria, na verdade, de acordo com esse pensamento. Obviamente que não teve um livre-arbítrio. Obviamente que cada um simplesmente, a cabeça de um acabou sendo formada, acabou desenvolvendo um pensamento. Não é a pessoa que foi lá e decidiu. Acabou desenvolvendo um pensamento que ele não quer a yeshiva, não quer, seguir nesse judaísmo. Seguindo em Torah Mitzvot. E o outro, por algum motivo, teve um desenvolveu diferente o raciocínio dele, desenvolveu diferente
a cabeça dele. E ele então, e por isso ele acabou concluindo, por isso ele acabou decidindo, acabou manifestando, né? Na verdade, a decisão da pessoa é só uma manifestação daquilo que ela acabou passando, que está dentro dela. Então, como nós poderíamos chamar isso daqui de livre-arbítrio? A gente olhando por fora, fala, não, será uma... A gente olhando por fora, obviamente, isso eu trouxe enfim com relação a essa questão, mas isso obviamente serve para outras situações também. O que você acha sobre essa ideia? Será que você pode falar que simplesmente cada um foi desenvolvendo dentro de si algo diferente, em outras palavras, um instinto diferente? E o instinto não é a gente que mais que a gente está falando aqui, assim como nós falamos com relação ao animal. O animal tem livre-arbítrio ou não? A gente falou, não, ele segue, por que ele não tem livre-arbítrio? Porque a gente considerou isso que ele segue um instinto. Ele segue um instinto, não é ele que está decidindo, ele simplesmente está seguindo algo que já foi colocado, uma emoção, um sentimento, um instinto que já foi colocado dentro dele. E por que seria diferente com relação ao ser humano, então? O ser humano, na verdade, talvez não tenha instintos tão fortes, talvez não tenha instintos tão claros, não tenha instintos tão determinados, mas a razão é o instinto do ser humano. Enquanto vamos falar assim, o ser animal, ele é guiado por um instinto 100% emocional, então não dá nem a aparência de ser o livre-arbítrio. No animal que a gente pode falar que nem parece livre-arbítrio, dá para ver que não é livre-arbítrio, dá para ver que não é o animal que está decidindo, uma vez que a gente sabe que ele simplesmente está seguindo, dá para ver claramente que ele está seguindo um instinto, uma emoção dentro dele. O ser humano, que a gente fala que é racional, então já que ele é racional, isso seria o livre-arbítrio, quer dizer que eu estou decidindo com a minha mente, com a minha razão, com a minha lógica. Mas tem que ver o que está por trás dessa lógica, o que está por trás dessa razão. Hashem? São as emoções da pessoa, as emoções, a decisão em geral que o ser humano ele toma é baseado numa certa emoção, e a emoção não foi ele que criou. E mesmo quando vamos falar que existe uma certa porcentagem, né? Existe 85% é baseado na emoção, então instinto. Por mais que pode parecer razão, mas o homem ele não tem, o ser humano ele não tem a emoção dele se manifesta de uma maneira mais fria. Já que o animal se manifesta na emoção dele de uma maneira quente, então dá para ver claramente, explicitamente que não há decisão dele, que a emoção ela está evidente. A emoção está evidente, está clara, e por isso dá para ver que é uma emoção e não uma decisão. Mas com relação ao ser humano, a emoção dele vem de maneira fria, se manifesta de maneira fria. Então por isso parece que na verdade é razão, que é ele que está tomando essa decisão, mas na verdade não passa de uma emoção que está se manifestando. Assim como no animal, só que aqui se manifesta de maneira fria, não está evidente a emoção, parece mais a razão, que a razão ela tem mais a ver com o eu, está mais explícito o eu da pessoa. A decisão por lógica. Agora, então a gente já está falando, enfim, que tem 85% que é baseado na emoção, mesmo quando for baseado na razão. A razão em si também não deixa de ser um instinto. Então, se eu for seguir algo por causa da razão, a razão própria é o instinto. E se eu tenho um tipo de razão, isso próprio que eu tenho um tipo de razão, não foi eu que decidi ter esse tipo de razão. Minha cabeça funciona dessa maneira. Minha cabeça, ela tem essa... Mas não... Por exemplo, se eu... Você tem uma discussão entre duas pessoas, né? Então, uma acha, enfim, uma é de esquerda, a outra é de direita. Então, duas pessoas verdadeiras, que uma é de esquerda, a outra é de direita. Então, uma entende, não estou falando de emoção, estou falando de entende. Uma entende que a esquerda é verdadeira, e outra entende que a direita é verdadeira. Como isso aqui, aí é 100% razão, viu? Vamos falar que não tem emoção envolvida. Obviamente que tem emoção também, mas vamos falar que então está sendo 100% razão.
mesmo assim, o próprio fato da pessoa ela entender que a esquerda é correto ou que a direita é correto, isso próprio é porque isso que ela tem esse tipo de raciocínio, que a lógica dela entende que a esquerda é correto, não foi ela que desenvolveu isso. Ela tem dentro dela um raciocínio que leva ela a concluir que a esquerda é verdadeira. Ou ao contrário, ela tem um raciocínio dentro dela que se desenvolveu por algum motivo, que leva, mas para ela essa é a razão, que leva ela a entender que a direita é verdadeira. Uma tendência, uma propensão. Exatamente. Mas não tem como falar que que 100% errado, que é um livre-arbítrio que ela decidiu. Mas é um tikkun, ou não? Oi? É um tikkun, ou não? Quer dizer um tikkun? Como se fosse um tikkun? Que é de ela ter que fazer ou ter propensão a fazer. Eu não tenho nem claro. Aí isso vai obviamente mexer com toda a ideia de Deus, quer dizer, com toda o objetivo que Deus está fazendo no mundo, enfim, sem dúvida. A ideia do tikkun, sem dúvida, que vem que cada um tem o seu papel, o mundo é organizado, precisa ter direita, precisa ter esquerda, enfim, precisa ter equilíbrio. Exato, enfim, em tudo isso, enfim, assim, precisa ter o mal, precisa ter o bom, enfim. Ou precisa ter os equilíbrios, precisa ter os antagônicos, opostos. Então isso faz parte da criação do mundo, em que Deus ele criou todo mundo, criou várias espécies, vários entendimentos, várias razões, várias lógicas, e cada um está aqui para servir, sem dúvida. Cada um tem um tikkun, então o tikkun desse é entender que a direita é verdadeira, e o tikkun daquele é entender que a esquerda é verdadeira. Mas como a gente poderia falar, uma pergunta para mim é, como a gente poderia falar que quando alguém entende alguma coisa, é ele que está entendendo? É o livre-arbítrio. Ele está seguindo uma razão que ele tem na lógica dele. Que a cabeça dele é formada dessa maneira. Porque ninguém aqui está brincando, ninguém aqui está mentindo, ninguém aqui está dissimulando. Então cada um de verdade está entendendo de uma maneira. Uhum. O que significa isso? Isso significa, na realidade, que cada um tem um raciocínio que leva a esse... Porque, em outras palavras, se o raciocínio do outro tivesse na cabeça desse, ou o contrário, se o tipo de raciocínio do outro tivesse na cabeça, ele ia chegar numa conclusão diferente. Tem alguma coisa que está levando ele a chegar nessa conclusão. O que é? Não, em geral, não. Em geral seria a ideia de emoções, alguma coisa que ele paga, ou experiências, mas isso... existe uma forma como a pessoa ela raciocina. Existe uma forma como os neurônios, enfim, não sei a palavra mais correta para ser utilizada, mas como a pessoa ela pensa, como a pessoa ela... Uma pessoa que ela tem um comportamento, quando ela tem uma conduta, ela na verdade simplesmente está manifestando algo que ela tem dentro dela. Algo mais profundo. Certo? Então não é... Quando a gente fala sobre o livre-arbítrio, né, no judaísmo, significa, na verdade, não é a gente... O que a Hashem deu pra gente é a capacidade de nós estarmos presos, quer dizer, preso no sentido, a gente vai manifestar aquilo que é a nossa emoção, aquilo que é a nossa... Então a gente tem que estar... a gente tem que ser escravo dos bons hábitos. Que o ser humano sempre é escravo de quem? De suas emoções. Escravo de quem? Escravo, enfim, daquilo que ele tem mais profundo dentro dele. Hashem, ele deu a capacidade que a gente tem nesse sentido seria o livre-arbítrio, que ele deu a possibilidade que a gente possa vir a mudar. Que a gente possa vir a mudar, mas de volta, é tudo na verdade baseado nisso que Hashem, ele já colocou dentro da gente. Então Hashem possibilitou o ser humano a mudar o seu instinto. Mas essa própria mudança também, na verdade, é um instinto. Hashem colocou como instinto no ser humano que ele possa mudar o seu instinto. Que ele possa trabalhar. Enfim, então por isso, quando a gente fala sobre, hoje em dia, né, você tem pessoas... O que seria o livre-arbítrio nesse sentido para o ser humano que nós estamos falando? A gente fala, enfim, a gente vê pessoas que elas têm uma capacidade muito grande, ou enfim, uma capacidade emocional muito grande. Elas têm alguma coisa profunda dentro delas, que faz com que elas manifestem isso daqui.
E o que seria livre-arbítrio? De acordo com isso, eu tenho a capacidade dentro de mim. Eu tenho esse instinto dele, a Hashem me colocou essa possibilidade, me deu como instinto essa possibilidade de eu ir lá e mudar, de eu ir lá e me prender, em vez de ser escravo, em vez de estar preso nas minhas emoções, que quando não são positivas, porque não manifestam, enfim, uma conduta, um comportamento de crescimento, enfim, um comportamento positivo. Eu tenho a capacidade e possibilidade de mudar meu instinto dentro de mim. Então eu consegui mudar essas emoções, eu consegui mudar o que está por trás das minhas decisões. E a partir daí eu vou ter então uma conduta positiva. A partir daí eu vou ter uma conduta de crescimento, vou ter uma conduta de crescimento, uma conduta de poder ser, certo? Da pessoa, ela ter manifestar, enfim, hoje em dia se fala, né, enfim, sobre a questão do autoestima, da autoconfiança. Então, a partir do momento que eu vou ter boas emoções dentro de mim, eu vou conseguir manifestar também um bom comportamento, uma boa conduta, que obviamente vai ajudar no meu crescimento. Mas o que seria aqui na realidade, a ideia principal, de acordo com isso, é eu entender que todo comportamento, que toda conduta que eu manifesto, não passa nada mais de uma coisa que já tem dentro de mim, que não foi eu que escolhi, que não fui eu que criei isso daqui. Então, por isso, na verdade, quando eu estou manifestando, quando eu estou tendo um livre-arbítrio de alguma coisa, eu simplesmente estou manifestando alguma coisa mais profunda que está dentro de mim. Que, obviamente, por isso eu acabo me manifestando um certo tipo de conduta. E se eu tiver simplesmente trocado isso aqui dentro de mim, eu também vou conseguir manifestar. Eu vou me manifestar de uma maneira diferente. Então, o que cabe ao ser humano é ele mudar as emoções dentro dele que estão levando ele a ter um certo tipo de conduta.